Há histórias que não nascem do desejo de serem contadas. Elas nascem do peso de terem sido vividas. Durante muito tempo, eu acreditei que certos nomes carregavam proteção, que um sobrenome forte era suficiente para manter um homem inteiro. Demorei anos para compreender que às vezes ele apenas mascara as rachaduras. Alejandro de Almendares. Foi assim que me ensinaram a me apresentar ao mundo, com firmeza, com orgulho, como se o nome bastasse para explicar quem eu era. Cresci em uma casa onde tudo parecia sólido demais para falhar. As paredes eram espessas, os móveis pesados, as conversas medidas como se cada palavra tivesse custo. Ali, o silêncio não era ausência, era disciplina. Desde cedo aprendi que sentimentos eram fraquezas bem educadas, que dúvidas deveriam ser resolvidas em segredo e que a honra de um homem não estava no que ele sentia, mas no que conseguia esconder. Meu pai costumava dizer que nossa família não precisava levantar a voz. O mundo já nos escutava. Eu repeti essa lição tantas vezes que passei a acreditar nela. Mas há um preço em viver assim, e ele cobra em silêncio. Casei-me jovem, não por impulso, nem por paixão. Casei-me porque era o passo esperado, o movimento correto dentro de um jogo antigo demais para ser questionado. Helena compreendia esse jogo, talvez melhor do que eu. Ela sabia sorrir no momento exato, sabia quando falar e, principalmente, quando se calar. Durante muito tempo confundi essa frieza com elegância. Hoje sei que era cálculo. Nos primeiros anos, nossa casa funcionava como um acordo bem redigido. Nada sobrava, nada faltava, mas também nada aquecia. Jantávamos juntos, mas não nos tocávamos. Dormíamos sobre o mesmo teto, mas não compartilhávamos sonhos. E pouco a pouco comecei a sentir que aquele espaço, tão grande, tão imponente, havia se tornado pequeno demais para a verdade. Ainda assim, permaneci. Homens como eu aprendem a suportar desconfortos em nome da aparência. Foi nesse intervalo silencioso, entre o que já estava quebrado e o que ainda não havia sido revelado, que Sebastiano Montoya se aproximou. Sebastiano tinha o tipo de presença que tranquiliza, sempre disponível, sempre prestativo, sempre disposto a ocupar o espaço que outros deixavam vazio. A sociedade o admirava. Eu o acolhi. Ele frequentava a nossa casa com naturalidade, falava comigo sobre negócios, falava com Helena sobre o mundo e, sem que eu percebesse, passou a fazer parte do que antes era apenas nosso. Não notei quando os olhares se demoraram, não questionei quando as conversas cessavam ao me aproximar. Existe uma cegueira que nasce da confiança e outra ainda mais perigosa que nasce do orgulho. Ai, cube confiar em quem supõe que ensina tanto sobre quem nós devemos ser. Quando o casamento terminou, não houve escândalo, nenhuma porta batida, nenhuma cena pública. A sociedade chamou de desgaste natural. Eu aceitei essa versão porque precisava dela. Mas naquela noite, ao caminhar sozinho pelas ruas de pedra de Barcelona, algo começou a ruir dentro de mim. Pela primeira vez, ninguém sabia quem eu era. Ninguém esperava nada de mim. E, estranhamente, aquilo não doeu. No dia seguinte, deixei de ser visto. Não foi uma fuga impulsiva, foi uma decisão silenciosa. Enquanto eu aprendia a existir sem o peso do meu nome, outros começavam a aprender a usá-lo contra mim. E eu ainda não sabia, mas já havia cruzado um ponto sem retorno. Quando deixei de ser visto, não houve anúncio, nenhuma carta, nenhuma despedida. A cidade apenas seguiu em frente, como sempre faz quando acredita que nada mudou. Descobri rapidamente que o anonimato não é ausência, é um espaço vazio onde o mundo não espera nada de você. E pela primeira vez, isso me trouxe alívio. Troquei as roupas que carregavam história por tecidos simples. Troquei corredores largos por ruas estreitas.
Troquei cumprimentos cerimoniosos por olhares rápidos, que não perguntavam quem eu era, apenas se eu seguiria meu caminho. Passei a trabalhar com as mãos, não por necessidade imediata, mas por uma curiosidade silenciosa de entender como viviam aqueles que jamais tiveram a opção de escolher. Havia dignidade ali, não a dignidade ensinada em salões, mas aquela que nasce do esforço repetido, do corpo cansado e da consciência limpa ao fim do dia. Às vezes eu observava aqueles homens e mulheres e me perguntava se algum deles desejaria o peso que eu havia abandonado. A resposta vinha sempre no silêncio. Passei a escutar mais do que falar. Histórias simples, dores comuns, esperanças pequenas, mas reais. E quanto mais eu escutava, mais percebia o quanto minha antiga vida havia sido construída sobre ecos e não sobre vozes verdadeiras. Foi em um desses dias comuns, tão comuns que quase se perdem na memória, que a vi. Isabel Velasco não entrou na minha vida como um acontecimento. Ela surgiu como presença, daquelas que não fazem ruído, mas permanecem. Seu olhar não procurava posição, não avaliava roupas, não buscava nomes conhecidos. Ela me olhou como se eu fosse apenas um homem parado à sua frente. E isso me desarmou. Não havia curiosidade excessiva, nem interesse calculado, apenas atenção. Conversamos pouco naquele primeiro encontro. Palavras simples, observações banais, mas saí dali com a estranha sensação de ter sido visto de uma forma que nunca havia experimentado. Ela não sabia quem eu havia sido, e eu percebi que não desejava contar. Havia algo profundamente injusto naquela paz repentina, como se eu tivesse sido recompensado antes de pagar pelo que ainda não compreendia. Enquanto eu reaprendia a existir sem títulos, outros aprendiam a ocupar os espaços que deixei vazios. Sebastião agora caminhava com mais segurança pelos salões. Sua voz era ouvida com atenção, suas opiniões respeitadas. Helena não parecia sentir mal da minha ausência. Pelo contrário, movia-se com leveza, como alguém que finalmente se livrou de um peso. Eu ainda não sabia, mas documentos começavam a mudar de mãos. Palavras eram cuidadosamente escolhidas e versões começavam a ser plantadas. Enquanto isso, eu voltava a encontrar Isabel, sem promessas, sem declarações, apenas encontros breves que aos poucos se tornavam necessários. Ela falava de sonhos com naturalidade, não grandes ambições, mas desejos honestos, vida simples, escolhas claras. E eu percebia, com uma mistura de temor e esperança, que aquela mulher estava conhecendo o homem que eu sempre fui, mas nunca pude ser. Enquanto eu reconstruía algo verdadeiro no anonimato, minha antiga vida começava, lentamente, a ser desmontada. E quando as duas realidades finalmente se encontrassem, não haveria retorno. Nada se rompe de uma vez. As coisas verdadeiramente graves começam sempre com pequenas fendas, quase invisíveis, que só chamam a atenção quando já não podem mais ser ignoradas. Minha nova vida seguia um ritmo simples, dias semelhantes, trabalho honesto, silêncios que não feriam, e, no entanto, havia em mim uma inquietação que não cessava. Isabel tornava-se presença constante, não pela insistência, mas pela naturalidade com que ocupava meus pensamentos. Conversávamos mais, caminhávamos juntos, e pouco a pouco aprendi a esperar por aqueles encontros sem perceber quando isso havia começado. Havia algo nela que me desarmava. Não era beleza apenas, era clareza. Ela dizia o que pensava, e quando se calava, o silêncio não escondia nada. Eu sentia medo, não dela, mas do que começava a surgir em mim. Amar, descobri, é permitir que alguém alcance aquilo que passamos a vida inteira protegendo. Enquanto isso, longe de mim, Sebastião Montoya ampliava seus passos. Ele não avançava com pressa. Sabia que o tempo trabalha melhor do que a força.
Aos poucos passou a administrar negócios que antes exigiam minha assinatura. Argumentava com lógica, sorria com moderação e sempre fazia parecer que estava apenas protegendo o que eu havia deixado para trás. Meu nome ainda era usado, mas já não era meu. Pequenos rumores começaram a circular. Nada concreto, nada que pudesse ser confrontado, apenas insinuações. Dúvidas lançadas como sementes questionavam minha ausência, minha sanidade, minhas decisões passadas. E, como sempre acontece, as pessoas começaram a completar as lacunas com aquilo que desejavam acreditar. Helena aparecia pouco, mas quando surgia, era sempre com a postura de quem sofre em silêncio. Ela não precisava dizer nada. Seu olhar fazia o trabalho. Enquanto isso, eu dividia pequenos momentos com Isabel. Risos contidos, conversas a meio voz, planos modestos, mas sinceros. Houve um dia em que ela segurou minha mão, não como promessa, mas como certeza. E naquele gesto simples, senti algo que jamais havia experimentado em salões cheios de testemunhas. Eu sabia que estava construindo algo sobre um terreno instável. Meu passado ainda existia, mesmo que eu fingisse não vê-lo. E o passado não gosta de ser ignorado. Documentos foram revisados, contas questionadas, decisões antigas reinterpretadas. Nada ainda me alcançava diretamente, mas o cerco se fechava. Foi então que compreendi. Não estavam apenas desmontando minha reputação, estavam preparando o momento certo para fazê-la cair sozinha. Isabel percebeu minha mudança. Perguntou se algo a preocupava. Eu hesitei. Mentir seria fácil. Contar a verdade, impossível. Escolhi o silêncio. E, ao fazê-lo, criei a primeira rachadura entre nós. Enquanto o amor crescia no anonimato, a conspiração amadurecia na luz dos salões. E eu, sem saber, já caminhava em direção ao momento em que nenhuma das duas realidades poderia mais ser protegida. O cerco não se anuncia. Ele se revela aos poucos, quando as portas começam a se fechar sem que ninguém as tenha tocado. Percebi primeiro nos detalhes, convites que não chegaram, mensagens que ficaram sem resposta, olhares que evitavam os meus, mesmo quando não sabiam quem eu era. Algo estava mudando, e não era apenas em mim. Nos salões que eu deixara para trás, meu nome passou a ser pronunciado com cautela, não com respeito, mas com dúvida. Sebastian falava em meu lugar, sempre com um tom adequado, sempre com a expressão de quem lamenta ter assumido um fardo que não era seu. Amargo e contido. Dizia que eu estava cansado, que havia tomado decisões precipitadas, que precisava de tempo. Tempo que, curiosamente, ele se encarregava de administrar. Presságio e sutil. Helena surgia como sombra discreta ao fundo. Nunca contradizia, nunca confirmava. Seu silêncio era mais eficaz do que qualquer acusação direta. Sombrio e crescente. Logo as dúvidas ganharam forma. Auditorias solicitadas, contratos reavaliados, parcerias suspensas temporariamente. Nada era ilegal, nada era explícito, mas tudo apontava na mesma direção. Reflexivo e baixo. Eu havia sido substituído antes mesmo de ser oficialmente ausente. Contraponto íntimo. No anonimato, minha vida seguia outra cadência. Isabel percebia minha inquietação, mesmo quando eu tentava escondê-la. Preocupada e suave, ela perguntava com cuidado, sem pressionar, sem exigir explicações. Isso tornava o silêncio ainda mais pesado. Havia momentos em que eu quase contava tudo. Quase. Mas como explicar a alguém que se apaixonou por um homem simples, que ele carregava um passado que pudesse engolir tudo aquilo? Dolorido que baixo, eu temia que, ao conhecer meu nome, Isabel deixasse de me ver. Sombrio e distante. Enquanto isso,
O cerco se fechava. Antigos aliados se afastavam. Outros, mais cautelosos, esperavam para ver de que lado sopraria o vento. Frio e observador, Sebastian agora falava com autoridade, assinava documentos, dava ordens, não como usurpador, mas como solução. Amargo e lento, meu nome começava a carregar novo significado. Não mais respeito, mas risco. Presságio e grave. Houve uma noite em que compreendi que algo definitivo estava prestes a acontecer. Não foi um aviso formal, foi um silêncio absoluto. Nenhuma resposta, nenhuma defesa, nenhuma possibilidade de retorno. Íntimo e dolorido, Isabel segurou minha mão e perguntou pela primeira vez com voz trêmula se eu estava fugindo de algo. Eu não respondi. E naquele instante, senti que estava prestes a perder não apenas o que havia deixado para trás, mas também o que começava a construir. Sombrio e crescente, o cerco estava completo. Faltava apenas o golpe final. A queda não acontece quando se perde tudo. Ela começa quando se percebe que não há mais ninguém disposto a ouvir. Durante muito tempo, imaginei como seria o momento final. Um confronto, uma acusação direta, um escândalo impossível de ignorar. Nada disso aconteceu. A ruína veio vestida de formalidade. Papéis carimbados, reuniões silenciosas, olhares que evitavam o meu, mesmo sem saber quem eu era. Meu nome foi citado em assembleias das quais eu não participava. Decisões foram tomadas como se eu já estivesse morto. Sebastião apresentava documentos, relatórios cuidadosos preparados, sempre com o tom de quem lamenta profundamente ter chegado àquelas conclusões. Falava de erros, de descuidos, de imprudência. Nunca de traição. Helena estava presente, sempre discreta, sempre correta. Sua expressão era de quem sofre em silêncio por um homem que não pôde ser salvo. Não precisei ouvir as palavras para entender. Eu havia sido condenado sem jamais ter sido julgado. Como os meus bens, por exemplo, contas foram bloqueadas, contratos suspensos, propriedades colocadas sob revisão. O que levei uma vida inteira para construir começou a desaparecer em questão de dias. Descobri então a diferença entre poder e influência. O poder impõe, a influência convence os outros a acreditarem que foi escolha deles. Foi Isabel quem percebeu primeiro que algo havia se rompido definitivamente. Meu silêncio já não era proteção, era distância. Ela me perguntou com a voz baixa se eu estava em perigo. Eu não soube responder. Havia chegado o momento que eu tanto temia. Revelar meu passado ou perdê-la sem explicações. Contei-lhe quem eu havia sido, não como confissão orgulhosa, mas como quem entrega uma ferida aberta. Observei seu rosto mudar, não por ambição, mas por compreensão tardia. Ela não se afastou, mas também não se aproximou. Às vezes, a dúvida é mais dolorosa do que a rejeição. Naquela noite, percebi que a queda havia sido completa. Não restava reputação, não restava fortuna, não restava abrigo. Restava apenas a verdade e o peso de sustentá-la sozinho. Enquanto meu nome era arrastado pelos salões que um dia me pertenceram, eu compreendi algo essencial. A queda não destrói o homem. Ela revela quem jamais esteve ao seu lado. Depois da queda, não há ruído, não há discussões, não há explicações tardias. Há apenas um silêncio denso que se instala como poeira sobre tudo o que restou. Descobri que perder o mundo é mais simples do que perder a si mesmo. O mundo se afasta com rapidez. O homem permanece, obrigado a conviver com aquilo que sobrou. Passei dias sem perceber a passagem do tempo.
As horas se confundiam. O corpo seguia por hábito, a mente por inércia. Já não havia para onde voltar. Nem salões, nem escritórios, nem portas que reconhecessem meu toque. Os mesmos que um dia me saudaram, agora falavam de mim como se eu fosse uma lembrança inconveniente. Meu nome tornou-se algo que se evita, não por respeito, mas por receio. Nesse silêncio que senti pela primeira vez o peso real da solidão. Não aquela escolhida, mas a imposta. Perguntei-me muitas vezes se tudo aquilo era castigo ou consequência. Talvez não houvesse diferença. Isabel manteve distância. Não por frieza, mas por confusão. Ela vinha até mim com cuidado. Falava pouco. Observava muito. Havia nos olhos dela uma luta silenciosa entre o que sentia e o que começava a compreender. Eu não a culpava. Como exigir certeza quando nem eu a possuía? Enquanto isso, Sebastião colhia os frutos de uma paciência calculada. Agora não precisava mais sorrir tanto. O poder já havia se acomodado em suas mãos. Helena surgia ao lado dele como figura respeitável, uma mulher que sobrevivera à queda de um homem instável. A narrativa estava pronta. Bastava repeti-la, e foi ali, no ponto mais baixo, que compreendi algo essencial. Eles não queriam apenas minha ruína. Queriam meu esquecimento. Ser apagado é mais cruel do que ser derrotado. Houve uma noite em que pensei que talvez fosse melhor aceitar isso. Desaparecer de vez. Deixar que a história fosse contada sem minha voz. Mas algo resistia. Não era orgulho, não era vingança. Era a recusa silenciosa de permitir que a mentira se tornasse definitiva. Naquele silêncio pesado, sem aplausos, sem aliados, sem garantias, nascia algo novo. Ainda não era a reação, ainda não era a justiça. Era apenas a certeza de que o silêncio, quando prolongado demais, começa a exigir resposta. A decisão não veio como um gesto grandioso. Não houve juramento, não houve promessa feita diante de espelhos. Veio como vêm as certezas verdadeiras, sem alarde. Durante muito tempo, confundi reação com força. Aprendi tarde demais que reagir é apenas responder ao ritmo do outro. E eu já havia respondido demais. Passei a revisitar minha própria história como quem examina um terreno destruído, em busca de algo que ainda possa ser usado. Não para reconstruir o que caiu, mas para compreender onde a estrutura havia sido sabotada. Os documentos que eu ainda possuía, as conversas que lembrava palavra por palavra, os movimentos que à época pareceram inofensivos. Tudo começava a formar um desenho claro. Sebastião não agira por impulso. Helena não fora apenas cúmplice ocasional. Havia método, paciência, antecedência. Percebi então que a pressa havia sido minha maior falha. Sempre confiei que a honra se defenderia sozinha, que a verdade em algum momento se imporia. Nada se impõe sem mãos dispostas a sustentá-la. Não pensei em vingança. Ela exige espetáculo. Eu pensava em correção, em devolver cada coisa ao seu devido lugar. Isabel observava minha mudança. Não perguntava, mas percebia. Havia menos peso em meus gestos, menos desorientação no olhar. Uma noite, ela se aproximou e disse apenas: "Você voltou." Não perguntou da onde nem para onde. Naquela frase simples, compreendi que ela não precisava de explicações completas. Precisava de presença. Comecei a agir com cuidado. Não nos salões, não à vista de todos, mas nos bastidores que eu conhecia tão bem e que eles acreditavam esquecidos. A memória coletiva é frágil, mas a individual não. Cada conversa era discreta, cada encontro breve, nada que pudesse ser interpretado como tentativa de retorno. Eu não voltaria.
Eu surgiria onde não esperavam. Enquanto Sebastião desfrutava da estabilidade recém-conquistada, eu compreendia algo fundamental. O poder que não é questionado se acomoda. E tudo o que se acomoda se expõe. A decisão estava tomada. Não haveria confronto direto, não haveria acusações públicas. A justiça que eu buscava não precisava de plateia. Naquele silêncio cuidadosamente mantido, dei o primeiro passo. Eles ainda não sabiam, mas o tempo, finalmente, havia mudado de lado. Há forças que não se veem, não fazem ruído, mas sustentam quedas inteiras quando são cortadas. Foi nelas que concentrei meus passos. Aprendi cedo que os impérios não se mantêm apenas por dinheiro. Eles dependem de confiança repetida, de hábitos consolidados, de pessoas que deixam de questionar porque tudo parece funcionar. Sebastião havia herdado isso sem perceber. Comecei pelos pontos menos visíveis. Registros esquecidos, acordos antigos, nomes que haviam sido apagados por conveniência, não por justiça. Não procurei provas absolutas. Elas despertam defesa imediata. Busquei incoerências, pequenas, persistentes, impossíveis de ignorar quando alinhadas. Documentos reapareceram onde não deveriam existir. Datas não batiam. Assinaturas se repetiam com precisão excessiva. Nada que acusasse, tudo que inquietava. Isabel permanecia ao meu lado, não como escudo, mas como presença firme. Ela entendia, mesmo sem detalhes, que algo estava sendo reconstruído de dentro para fora. Às vezes bastava seu silêncio atento para que eu prosseguisse. Nos salões, a segurança de Sebastião começava a mostrar falhas. Nada visível, nada comentado abertamente, mas perguntas surgiam, pequenas pausas, olhares que demoravam um segundo a mais. Ele ainda sorria, ainda acenava, ainda conduzia reuniões, mas já não encerrava conversas com a mesma firmeza. Presságio sutil. Helena percebia antes dele, sempre percebera. Sua postura mudou. Não mais altiva, agora vigilante. Ela sabia reconhecer o início do desmoronamento. Já havia visto isso antes, só não imaginava de onde vinha. A cada fio puxado não havia satisfação, apenas confirmação. A verdade não se revela com violência. Ela emerge quando o silêncio deixa de sustentá-la. Homens começaram a se afastar discretamente, não por coragem, mas por instinto. A lealdade raramente sobrevive quando o risco se torna palpável. Sebastião passou a investigar suas próprias sombras. Questionava empregados, revia papéis. Sem saber, repetia meus passos de semanas atrás. Eu não acelerava. O tempo agora trabalhava para mim. Os fios invisíveis começavam a ceder. E quando o primeiro deles se rompesse por completo, todo o restante seguiria. Sem alarde, sem retorno. As quedas raramente começam com impacto. Elas se anunciam por pequenos tropeços que ninguém leva a sério, até que se tornam impossíveis de ignorar. O primeiro sinal veio disfarçado de atraso. Um pagamento que não chegou no tempo esperado. Nada grave, nada escandaloso, mas suficiente para gerar perguntas. Perguntas são perigosas. Elas não acusam, elas permanecem. Nos salões, o nome de Sebastião ainda era citado com respeito, mas já não com certeza. As frases mudaram de tom, antes afirmativas, agora condicionais.
Talvez. É possível. Precisamos verificar. Palavras pequenas, mas corrosivas. Um contrato foi suspenso por cautela. Outro revisado por formalidade. Nenhuma acusação direta, apenas prudência. Sebastião reagia com paciência, sorria, explicava, garantia, mas havia tensão em seus gestos que antes não existia. Ele começou a perder algo essencial: o controle do ritmo. Já não conduzia as conversas, respondia a elas. Isabel percebia minha atenção mais concentrada, menos dispersa, mais firme. Não celebrava comigo, não perguntava detalhes, apenas permanecia. Helena, por sua vez, passou a aparecer menos, não por escolha, mas por necessidade. A exposição agora era risco. Quando surgia, falava pouco, observava tudo. Seu silêncio havia mudado de natureza. Não era mais superioridade, era contenção. Então veio a primeira perda visível. Uma parceria antiga foi encerrada, sem explicações públicas, sem cerimônia. A justificativa era vaga, mas o impacto, claro. Percebi, naquele momento, que a narrativa começava a se romper. Quando uma história precisa ser explicada demais, ela já perdeu força. Sebastião passou a questionar quem ainda estava ao seu lado, não em voz alta, mas nos olhares. A confiança, quando abalada, não retorna intacta. Ele começou a temer aquilo que não podia localizar. E o medo, diferente do risco, não se administra. Em uma noite silenciosa, Isabel segurou minha mão com mais firmeza do que o habitual. Não disse nada, mas naquele gesto havia reconhecimento. Ela sabia que algo havia começado, mesmo sem saber o quê. Não senti triunfo, apenas constatação. A justiça não avança como tempestade, ela se infiltra. As primeiras quedas haviam acontecido. Ainda pequenas, ainda irreversíveis talvez, mas suficientes para provar que nada do que havia sido construído era tão sólido quanto parecia. E agora, todos começavam a perceber. A exposição não acontece quando alguém decide falar. Ela acontece quando já não é possível sustentar o silêncio. As perguntas que antes circulavam em murmúrios passaram a ser feitas em salas fechadas. Não em público, mas entre pessoas que sabem quando algo deixou de ser apenas cautela. É nesse momento que o poder começa a ruir de verdade. Quando a confiança deixa de ser automática e passa a exigir provas. Auditorias tornaram-se mais frequentes. Relatórios passaram a ser cruzados, versões comparadas. Nada ainda era dito abertamente, mas todos sabiam que algo estava sendo procurado. Sebastião tentou manter o controle, reuniu aliados, antecipou decisões, acelerou movimentos. Mas a pressa, ao contrário do que muitos acreditam, não corrige falhas, ela as revela. Documentos começaram a contradizer discursos. Datas não coincidiam, assinaturas surgiam em contextos improváveis. Nada gritava culpa, tudo sussurrava incoerência. Foi então que a primeira ligação direta foi feita, não por acusação, mas por associação. Um nome, um contrato antigo, uma decisão tomada em momento inconveniente. A partir daí, a história deixou de ser individual, passou a ser estrutural. E estruturas, quando falham, não caem sozinhas. Sebastião começou a perder aquilo que sempre o sustentava, a aparência de inevitabilidade. Já não parecia a única opção, apenas a mais recente. Helena compreendeu antes de todos. Seu olhar denunciava cálculo acelerado, não para salvar o que havia sido construído, mas para preservar a si mesma. Ela sempre soube quando abandonar um barco. Só não percebera que este já estava fazendo água por todos os lados. Isabel acompanhava tudo à distância, não pelos jornais, mas por mim.
Via em meus gestos uma calma que antes não existia. Não era alívio, era alinhamento. Eu não precisei aparecer, não precisei reivindicar nada. A verdade avançava sozinha, conduzida pelas próprias contradições de quem acreditou estar acima dela. A exposição havia começado, e a partir daquele ponto não haveria recuo possível. O que fora construído na sombra agora precisava sobreviver à luz. E a luz, quando chega tarde demais, não perdoa. A ruína não pede permissão. Ela chega quando todas as saídas já foram tentadas e nenhuma se sustenta. O primeiro colapso foi financeiro, não abrupto, mas definitivo. Créditos suspensos, garantias recusadas, a confiança, aquela que nunca aparece nos livros, retirada sem aviso. Descobri tarde demais que o dinheiro não desaparece. Ele apenas muda de mãos quando deixa de confiar em quem o segura. Reuniões tornaram-se breves, respostas evasivas. As portas que antes se abriam com naturalidade agora exigiam explicações. Sebastian tentou reorganizar números, antecipar recursos, redirecionar perdas, mas havia um problema que não podia ser corrigido: o tempo. Quando a dúvida se instala, ela contamina tudo. Cada decisão passou a ser questionada, cada assinatura reavaliada, cada gesto interpretado como tentativa de sobrevivência. O que antes era liderança começou a parecer desespero. Os primeiros nomes se afastaram, não por indignação, mas por autopreservação. A lealdade em tempos de ruína é sempre a primeira a ser renegociada. Helena desapareceu dos círculos mais visíveis, não como quem foge, mas como quem calcula o momento certo de não estar presente. Ela sabia que toda ruína precisa de um rosto e não pretendia ser o dela. Isabel acompanhava o avanço dos acontecimentos com um silêncio respeitoso. Não havia perguntas nem expectativas, apenas a certeza de que algo estava chegando ao fim. Eu observava tudo de fora, não por covardia, mas por precisão. A ruína precisa ser completa, para que a justiça não pareça retaliação. Quando os números finalmente fecharam, não havia mais como sustentar a narrativa. O colapso deixou de ser rumor, tornou-se fato. Sebastian ainda estava de pé, mas já não se sustentava. A ruína havia se instalado. Agora, não restava reconstruir, restava apenas cair, com a dignidade que não se teve ao subir. Há perdas que o dinheiro não repara, e há quedas das quais não se retorna mesmo quando se está vivo. A ruína financeira foi apenas o início. Ela enfraquece, mas não define. O que veio depois, isso sim marcou. A honra é um pacto invisível. Ela existe enquanto todos concordam em sustentá-la. No instante em que esse acordo se rompe, nenhuma explicação a reconstrói. As histórias começaram a circular, não como boatos, mas como versões oficiais que já não encontravam defesa. Decisões questionáveis, assinaturas convenientes, silêncios cúmplices. Tudo aquilo que fora ignorado agora era lembrado com precisão cruel. Sebastian tentou se defender, não com negação, mas com justificativas. E justificativas, quando chegam tarde demais, soam como confissão. Os mesmos que antes o elogiavam, agora falavam dele com distância cuidadosa. Ninguém queria ser visto ao lado de um nome que começava a manchar. Houve uma reunião decisiva, fechada, sem testemunhas externas. Quando terminou, o silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer anúncio. Sebastian saiu diferente. Não mais altivo, não mais seguro. Caminhava como quem carrega um peso que não pode dividir. Helena compreendeu naquele instante que o pacto havia sido rompido. O nome que antes protegia, agora a ameaçava. Ela tentou se afastar, não com escândalo, mas com cálculo. Mas a honra, uma vez manchada,
contamina quem esteve próximo demais. A sociedade não precisava de provas absolutas, precisava de coerência. E ela já não existia. Isabel observava tudo com atenção silenciosa. Não havia satisfação em seu olhar, apenas gravidade. Ela sabia que aquilo não era vitória, era correção. Eu permaneci invisível. Não por medo, mas por respeito ao processo. A honra não se perde em praça pública. Ela se dissolve quando ninguém mais a reconhece. Sebastião agora era evitado. Não acusado, não confrontado. Apenas ignorado. E nesse silêncio social, mais cruel do que qualquer sentença, ele compreendeu. A ruína financeira destrói o que se tem. A perda da honra destrói quem se é. Há um fim mais cruel do que a morte. É aquele em que o corpo continua, mas o nome deixa de existir. Sebastião não foi preso, não foi julgado em praça pública, não houve escândalo final que pudesse ser lembrado. Houve algo pior. Ele deixou de ser citado, deixou de ser consultado, deixou de ser necessário. E, para homens como ele, a inutilidade é uma forma de aniquilação. As portas já não se abriram, não se fechavam com violência, simplesmente permaneciam imóveis. Convites cessaram, cartas ficaram sem resposta. Seu nome não era mais incluído nem mesmo como possibilidade. Os negócios seguiram sem ele. As decisões foram tomadas como se nunca tivesse participado. A história foi reescrita com a naturalidade cruel de quem não sente culpa. Helena compreendeu tarde demais que não há aliança capaz de sobreviver ao apagamento completo. Tentou se distanciar, mudar círculos, reformular a própria narrativa. Mas o silêncio social não distingue culpados. Ele apenas apaga. Amargo e contido, ela passou a ser lembrada apenas como parte de um erro, não como protagonista, nem como vítima. A memória coletiva foi implacável. Reflexivo, baixo. Sebastião ainda caminhava pelas ruas, ainda respirava, ainda falava, mas ninguém o escutava. Silencioso, grave. Ser ignorado exige mais força do que ser odiado. O ódio reconhece, a indiferença anula. Contraponto, íntimo. Isabel percebeu o fim antes mesmo que eu o compreendesse por completo. Disse apenas: eles já não existem. Não como pessoas, mas como influência. Solene, contido. Eu não senti alívio, nem satisfação. A justiça que eu buscava não tinha sabor. Ela tinha peso. Presságio forte. A morte simbólica estava completa. Não restava palco, não restava voz, não restava lembrança útil. Encerramento sombrio. Quando um homem perde o nome, ele perde o direito de ser temido. E sem temor, sem respeito, sem memória, ele deixa de ser. Quando tudo terminou, não houve anúncio. Não houve comunicado oficial, nem pedido de desculpas. A verdade raramente retorna em voz alta. Ela apenas volta a ocupar o espaço que sempre lhe pertenceu. Meu nome começou a ser pronunciado novamente. Não com reverência exagerada, nem com desconfiança, mas com naturalidade. E isso, compreendi, era a forma mais justa de reparação. Não houve restituição completa, nem precisava. O que fora tomado à força não poderia ser devolvido como se nada tivesse acontecido. Mas a mentira, essa já não se sustentava. Alguns reconheceram o erro em silêncio. Outros preferiram fingir que sempre souberam a verdade. Não importava. A história havia se corrigido sem exigir aplausos. Não retornei aos salões. Não reassumi posições. Não busquei o que havia sido perdido. O poder, depois de visto por dentro, perde o brilho. Isabel permaneceu. Não porque eu havia sido inocentado, mas porque nunca me julgara culpado. Foi com ela que compreendi que a verdade não precisa ser proclamada quando é reconhecida.
falamos pouco sobre o passado. Não por esquecimento, mas por respeito ao que havia sido atravessado. Algumas histórias não precisam ser repetidas para serem compreendidas. Escolhi não recuperar o nome como bandeira. Ele voltou a mim como consequência. Aprendi então que justiça não é inversão de papéis, é equilíbrio restaurado. Sebastian jamais fora mencionado. Helena tornou-se uma nota de rodapé em uma história que ninguém desejava revisitar. Não houve punição formal, houve irrelevância. E isso foi suficiente. Hoje, quando caminho pelas mesmas ruas de pedra, ninguém me reconhece. E eu não desejo que reconheçam. Carrego comigo apenas o que importa, um nome que já não pesa, uma verdade que não precisa ser defendida, e a certeza de que sobrevivi sem me tornar aquilo que me destruiu. Algumas vitórias não se anunciam, elas apenas permanecem.